Campeonato Brasileiro, graças a Deus, desde o ano passado, desde que foi unificado o regulamento com o Paulista, que foi um regulamento que foi a gente que foi desenvolvendo ao longo dos anos, valorizou muito mais as categorias. Hoje todo mundo se preocupa em lutar pela categoria, conseguimos conscientizar o povo disso daí. E o Rally já está no 8º ano, então o Rally já tem história, o pessoal já sabe o que vai encontrar. Alô, para você que é fã de esportes, um grande abraço, bem-vindo à 8ª etapa, o Rally dos Bandeirantes, Cross Country, 2 dias de competição, sábado e domingo, etapas 11 e 12 do Campeonato Brasileiro, cada dia válido por uma etapa do Campeonato Brasileiro. A gente já mostrou para você nessa abertura, os pilotos, copilotos, navegadores também. Ali o seu Arnaldo explicando esse rally, prova realizada em Taubaté, a 125 quilômetros de São Paulo, na região do Vale do Paraíba. E eu estou ao lado de Kleber Colber. Kleber Colber, que é o piloto da equipe Valtra. As estradas estavam com bastante erosão, deixando o rally mais duro, puro cross country. Tudo bem, Kleber? Tudo bem, Largo. Esse é um rally tradicional aí na região de Taubaté. Um rally que utiliza as fazendas locais. Então ele fica praticamente em circuito fechado. E eles fizeram, na verdade, voltas, né? Foi determinado para o sábado um circuito. De Taubaté. Nós estamos na etapa do brasileiro de Rally Cross Country. Agora são 10:10, daqui a 20 minutos ou menos, eu acho. Eu devo estar largando por uma volta de 67 quilômetros. Hoje serão 2 voltas de 67 quilômetros, amanhã serão mais 2. E na somatória teremos o campeão do Rally Bandeirantes. Então, é isso aí, vamos acelerar agora para se divertir. À frente do Marco Moraes, que apareceu aqui, organizador do Rally dos Sertões, aproveitando dar parabéns aí pelo Rally dos Sertões. Eu participei lá com a equipe Valtra, foi muito bem organizado. E tá aí o carro do Marcos, um Sherpa. 62 pontos do Marcos, contra 74 do Jean Azevedo. O Marcos vem surpreendendo, porque ele sempre teve como organizador, apesar de correr muitos anos, principalmente em provas de enduro, moto, com motocross, mas começou aí a investir montando a própria equipe, então tá andando muito forte com o do Sax, que também é um organizador de provas dele. E aí já o Rangers. O Rangers, 38 pontos no campeonato. Terceira posição no campeonato. Agora já o Marlon, que está andando com o Sidney Browning. O Marlon é lá de Santa Catarina, Florianópolis. E agora correndo pela equipe do Marcos, aí pela equipe MAN. Então, fazendo a primeira etapa deles do brasileiro fora os Sertões. O Marlon estava se dedicando a outras modalidades, inclusive o brasileiro de velocidade, a gente viu ele. E agora voltando a ficar mais concentrado no cross country. E aí um acidente acontecendo, né? Primeiro, uma quebra na verdade, um né? acidente com o motor, né? No carro do Franciose. Quebrou no quilômetro 2,5, não fez nada. Não fez nada, tava me dando na segunda virada de página. Quando ele começou a aquecer a garganta pra cantar. O Maurício Neves, né, que andou com o Proton, o carro que eu utilizei no Rally dos Sertões, não o mesmo carro, mas um desses, né? Ele continua desenvolvendo, ele é que preparou o carro, ele continua fazendo o desenvolvimento do carro, então estava aproveitando a prova aí para testar alguns avanços. Ele já está testando um câmbio sequencial, está cada vez querendo deixar o carro mais competitivo, testando também outros motores. Outro programa de eletrônica, mas acabou tendo problemas. Depois de, voltando para o Paulista aqui, ficamos sem direção hidráulica no quilômetro 10, mais ou menos. É uma tarefa nada fácil andar sem direção hidráulica. Eu fui tentando, mas ela foi piorando. E o que acontece é que tudo que o pneu absorve, ele transfere para o volante quando você está sem hidráulica. No momento eu achei que tinha quebrado o dedo, a mão, sei lá, eu não aguentava de dor. Aí fui tentando, mas estava difícil, realmente. Perde-se muito tempo, é impossível de andar sem direção hidráulica nos carros de hoje. É um diferencial o piloto que entende de mecânica e consegue entender o seu carro em relação àquele que só sabe pilotar. Nós tivemos 2 problemas, na verdade, um com a direção hidráulica e depois no finalzinho o carro apagou, começou a sair uma fumaça debaixo do painel. Eu imediatamente fui, desliguei a bateria, procurei, achei o problema, tinha um curto-circuito.
conseguir tirar esse problema e continuar. Numa prova curta como essa, eu já comprometeu a minha prova. Mas no Rally dos Sertões, perdi ali uns 3, 4 minutos, estaria na prova. Talvez um piloto leigo, o carro dele teria incendiado, ele teria perdido o carro. Agora o Richard Vargas e o José Scapassassi. Lembrando que o Roberto Regis e o Roberto Regis e Marcos Almeida venceram a primeira especial do sábado. E depois nós tivemos a vitória na geral também deles. Eles fizeram uma prova largo muito boa e os dois adversários que vinham na frente no Campeonato Brasileiro, no caso o Jean Azevedo acabou batendo no Mourão e capotou, tombou, né? Não foi nenhuma capotada, nada que inclusive pôde voltar para a prova. E ganhou a segunda bateria. E ganhou a segunda volta. E o carro do Marcos Moraes, o Sherpa dele, teve problemas eletrônicos. Aí a gente vê imagens do Luiz Stedley também andando com um Proton, mas numa configuração daí já mais original. Ele estava andando com o Armando Miranda. Fizeram uma excelente prova também. O Armando, inclusive, é quem está andando lá no IRC, representando o Brasil no IRC na categoria 4x4. Então, estavam aí fazendo seus pontos e querendo tirar minha liderança no brasileiro na categoria etanol. Olha só! Foram 2 dias de disputa e competição. No sábado foram 2 especiais de 67 quilômetros, no mesmo sentido, né? Válida pela 11ª etapa do brasileiro. E domingo, a pista em sentido inverso, com 2 especiais de 62 quilômetros, a 12ª etapa do brasileiro. Quer dizer, cada dia válido por uma etapa do Campeonato Brasileiro. Dessa vez a gente vê que não estava numa época de corte de eucalipto. Então o que acontece é que as estradas passaram mais tempo sem receber qualquer tipo de manutenção e acaba tendo bastante erosão. Então ficou um verdadeiro cross-country. Apesar do percurso ser curto, acabava exigindo bastante da parte de suspensão e de resistência dos carros. É bastante estreita ali, né? A pista, a gente vê com... barranco e o lado esquerdo ali uma serrinha, uma descida. Aí uma imagem, uma on-board do Júlio Bonatti, que corre com o Lorival Roldan, que já participou várias vezes do Dakar, inclusive comigo, e agora fazendo essa dupla com o Bonatti. Aí o carro do Reinaldo Varela e o Eduardo Bump, eles que estão disputando a prova com foco na categoria Super Production, como falaram aqui no começo da prova. Você pode ver que já é um carro bastante próximo de uma Pajero Full, então eles fazem uma preparação dentro do limite que a categoria permite. E eles inclusive venceram a categoria Super Production, o Varela e o Bump. Foram os vencedores, 6 segundos foi o tempo deles, contra 2:7:31 do Varela e do Bump. Isso na categoria Super Production, né? Os carros, a gente viu antes, os carros lá, a Mitsubishi Evolution, o Proton, o próprio Sherpa, são protótipos, né? Não são carros que você vai numa loja e estão lá disponíveis para comprar, são feitos especialmente para competição. O Paulo Lima e o Daniel tiveram alguns problemas, acabaram ficando na 9ª posição da categoria Super Production no primeiro dia, 11ª etapa do Campeonato Brasileiro. E aí o Eduardo Moré e o Damon Alencar, também da Super Production. Eles ficaram com a 8ª colocação. Também uma L200 RS. 2h50 cravados o tempo do primeiro dia. O Marcelo Damini e o Patrick Pradolic foram terceiro lugar, hein, no primeiro dia. Esse a gente vê ali uma imagem aérea, parece um circuito e realmente em certos lugares é um circuito. Era uma região ali que existe ainda um percurso onde alguns pilotos treinam, o próprio pessoal da equipe Petrobras Lubrax treina bastante lá nesse percurso, porque é muito próximo da Antrabase, então é o pessoal da região do Vale Paraíba, e mesmo gente aqui de São Paulo, eu mesmo já fui fazer vários testes lá, mas não fica só dentro desse percurso, é isso que tem um desenho mais próximo de uma pista. Sai para as fazendas e aí começa a ter muita entrada, muita saída e a navegação fica bastante complicada. Num lugar desse, a navegação ela é principalmente avisando até a dificuldade das curvas.
Então, para o piloto poder antecipar e poder fazer o melhor tempo. Ainda na Super Production, Ivan Terni e Fausto Dalap. São